Agora eu vou resolver o seguinte problema. Calcule a integral dupla, onde nós conhecemos a função que queremos integrar. Tá? A expressão está aqui, ó, a expressão conhecida, sobre a região D, que a descrição não está indicada. Só está descrita aqui, né, que a região D é uma região limitada pela reta e pela parábola. Então a ideia é você fazer o esboço da região D para te ajudar a descrever, para então você completar ali a integral dupla e começar a resolver a integral dupla. Então o primeiro passo é fazer o esboço. Então o esboço da reta, nós temos essa reta aqui. Quando o x é zero, o y. Quando o x é zero, o y é menos 1. E quando o y é zero, o x é igual a 1. Então, está aqui a reta y é igual a x menos 1. Ótimo. Vou mudar de cor. Ó. Azul. E a parábola? Nós temos a parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6. Vou escrever aqui do lado. Y ao quadrado igual a 2x mais 6. Ou, de forma equivalente, podemos escrever assim, ó, 2x igual a y ao quadrado menos 6, ou x igual a y ao quadrado sobre 2, e aqui menos 3. É x em função de y ao quadrado. Então, quando temos y em função de x ao quadrado, são parábolas côncavas para cima ou para baixo. Nesse caso, é x em função de y ao quadrado. Então, são parábolas côncavas para a direita ou para a esquerda. Como o coeficiente aqui é positivo, do y2, é uma parábola côncava para a direita. Tá? E quando o y é zero, ela corta lá no menos 3. Então, temos aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, por aqui. Tá? Estender um pouquinho mais aqui. São os bolsos. Tá bom? Então, ela corta aqui no menos 3. Então, é uma parábola côncava para a direita. E quando o x é zero, se você olhar aqui o x, ó, ela vai cortar o eixo y no mais raiz de 6 ou menos raiz de 6. Tá? Mas o importante é que eu sei que é uma parábola côncava para a direita. E vai a interseção com o eixo y aqui, ó, é importante, mas não é tão. É mais importante esses pontos aqui. Tá? Porque aí nós temos a região certinha. Olha aqui. Aí nós temos a região D, aqui. A região D é essa região limitada pela reta, verdade? Por essa reta aqui crescente e por essa parábola. Então a região D aqui ela é limitada pela parábola e pela reta. Tá? Vou escrever aqui só para ficar indicado. X igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Tá? Então essa região aqui não é uma região retangular. É uma região geral. Então eu preciso enquadrar ela dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal. Tá? Claro, eu posso enquadrá-la das duas formas, só que uma delas é mais conveniente. Por exemplo, se você colocar aqui dentro de uma faixa vertical, ó, vou colocar assim. Se eu colocar aqui ó, dentro de uma faixa vertical, assim e assim, se você observar, vai ter territórios que o limite inferior é a parábola, mas vai ter territórios que o limite inferior é a reta. Então vai ser necessário você colocar aqui mais
vou ter que dividir em duas partes, né? Mais uma faixa. Tem que fazer em duas etapas. Nessa etapa aqui, o limite inferior e superior é a parábola, e nessa outra etapa, o limite inferior é a reta e a parábola. Então, se for fazer por retas, por faixa, né, vertical, tem que fazer em duas parcelas, que eu acho que não é conveniente. Tá? Então, vou voltar aqui e vamos enquadrá-la dentro de uma faixa horizontal. Então, vou tentar enquadrar aqui dentro de uma faixa horizontal. Tentar ver uma reta aqui horizontal que contempla essa região. Tá? Então, eu preciso descobrir que ponto é esse e que ponto é esse. São pontos importantes. E são pontos em comum. Pontos que a reta tem em comum com a parábola. Então, é só resolver o sistema. E vamos fazer isso. Deixa eu resolver aqui abaixo. Eu quero saber o seguinte. Quero encontrar o valor do x, onde a reta tem pontos em comum com a parábola. Y² igual a 2x mais 6. Então, é só substituir uma incógnita na outra. Então, como já que o y já está em evidência, eu vou substituir na segunda. Tá? Agora vamos resolver essa. Temos aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Continhas. Só atenção para não errar a continha. Ficamos com x² menos 4x menos 5 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Tá? Então tá aí, ó. X igual a 4, mais ou menos. Aí 16 mais 20 dividido por 2. Então, x igual a 4, mais ou menos 6 dividido por 2. Temos os dois valores de x. 5. 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. E aqui menos 1. Então, pontos em comum da parábola e da reta ocorrem no x igual a 5 e no x igual a 1. Ótimo. Então, podemos completar o nosso gráfico aqui, né? O nosso esboço. Então, esse ponto aqui ocorre no x igual a 5 e esse aqui no x igual a 1. Ah, mas eu quero o y dele. Ah, o y é só você substituir. Quando o x é 5, olha aqui. Aqui vai ser 4. Tá? Quando o x é igual a menos 1, aqui vai ser menos 2. Essas duas retas são definidas exatamente por y igual a 4 e y igual a menos 2. Só você substituir aqui, ó, tá? Na equação da reta. O x igual a 5, o y é 4. E quando o x for igual a menos 1, o y é igual a menos 2. Então, já temos a faixa. O y está variando entre as retas menos 2 e 4. A faixa horizontal. Falta agora a descrição de x. Quais são os limites de x? Limite inferior e o limite superior da região D. O limite inferior é a fronteira mais à esquerda. E o limite superior é a fronteira mais à direita. Na dúvida, você pode fazer uma seta semelhante ao eixo x. Ó. Então, o limite inferior é a parábola. Está em azul. Está faltando 3. E o limite superior é a reta. Nós vamos da parábola para a reta. Vou completar aqui embaixo. Limite inferior é a parábola. Curva que está em azul. Aqui eu tenho y² sobre 2 menos 3. E o limite superior é a reta. Tá? Só que atenção, eu preciso escrever aqui a reta x em função de y. Tá? E aqui no sistema eu tenho a x já está em evidência. Então eu preciso me referir à reta aqui, colocando x em função de y.
Foi demais, espera aí. Então aqui eu tenho, a reta é y igual a x mais 1. De forma equivalente, x é igual a quanto? X igual a y mais 1, ok? São expressões equivalentes, só que uma delas eu tenho o y em evidência, e a outra eu tenho o x em evidência. Mas são equivalentes. Como eu preciso aqui colocar o x em evidência, então x igual a y mais 1. Então essa é a descrição. Agora podemos começar a integral dupla. Você vai pegar essa descrição, jogar nos limites da integral, resolver de dentro, depois resolver de fora. Tá? Qual é a expressão mesmo da integral? Joga no enunciado. Calcula a integral dupla de x vezes y. Ótimo. A integral dupla é de x vezes y. Vou ver aqui. A integral procurada, chamada de i, é a integral dupla, a função é conhecida, dada no enunciado, x vezes y. Qual vai ser a ordem de integração adequada? Dx dy ou dy dx? Observa que aqui o y tem limites constantes, então o y fica por final. Tá? Com o y variando de menos 2 a 4. E o x está variando da parábola tá? Até a reta. Vou resolver a primeira integral, a integral de dentro. Tá? Essa integral aqui de dentro. Se quiser, vamos fazer a parte para não ficar muito carregada. Depois eu trago o resultado para cá. Vou resolver aqui embaixo. Quero a integral de dentro, que é a integral de x, y, mas é na variável x primeiro. É isso lá? Estou resolvendo a integral de x vezes y na variável x. Quanto que é a primitiva? Qual é a função que eu derivo com relação a x e dá x vezes y? X ao quadrado sobre 2 vezes y. Essa é a função procurada. Essa é a função que eu derivo com relação a x e dá x vezes y. Só que ela é definida. O x está variando de quanto até quanto? Está variando da parábola. Esqueci da expressão. Parábola y ao quadrado sobre 2 menos 3. É a reta. Y mais 1. Então, jogo o limite final. Y mais 1 ao quadrado vezes y, tudo sobre 2, menos jogo o limite inicial. No lugar do x, eu vou ter y ao quadrado sobre 2 menos 3 ao quadrado vezes y, tudo sobre 2. Tá? Então, pegamos a primitiva aqui, troquei o x pelo limite final, menos, peguei essa mesma primitiva e troquei o x pelo limite inicial. Tá? Fazendo as continhas, temos o seguinte. Aqui, quadrado da soma, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tudo vezes y, dividido por 2. Primeira parcela. Segunda parcela, temos quadrado também, a diferença agora. Só a quarta, sobre 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai cancelar o 2, vai ficar só indicado menos 3y quadrado, quadrado do segundo. Tudo isso vezes o y sobre 2. Semelhantes. Então aqui temos y ao cubo mais 2y ao quadrado
mais y. Tudo isso sobre 2. Vamos ver se está certinho. E da mesma forma aqui, fazer a distributiva. Lembrando que tem sinal de menos aqui à frente, tá? Então aqui é menos y à quinta sobre 8 mais 3y ao cubo sobre 2 menos 9y sobre 2. Tá? Conferindo ali. Y ao cubo sobre 2 mais 2y quadrado sobre 2 mais y sobre 2 menos y à quinta sobre 8 mais 3y quadrado sobre 2 menos 9y quadrado sobre 2. Termos semelhantes. Termos de maior grau aqui é y à quinta. Então temos y à quinta sobre 8. Y à quarta não temos. Y ao cubo. Temos 1 meio mais 3 meios. Então dá 4, dá 2. 2y ao cubo. Y ao quadrado. Nós temos 1 aqui. Né? Podemos cortar aqui o 2. Só. Aqui temos y ao quadrado. E y, para terminar aqui, temos y sobre 2, menos 9y sobre 2. Então dá menos 8 sobre 2, menos 4. Menos 4y. É isso? Exatamente. Então essa é a resposta da integral de dentro. Vamos substituí-la lá em cima. Né? Deixa eu anotar aqui, só para não esquecer. Menos y à quinta sobre 8, mais 2y ao cubo, mais y ao quadrado, menos 4y. Então vou lá acima. Vamos terminar a integral. Então agora fica a integral de menos 2 a 4 dessa expressão aqui. Menos y à quinta sobre 8, mais 2y ao cubo, mais y ao quadrado, menos 4. Menos y tudo sobre 8, mais 2y ao cubo, mais y ao quadrado, menos 4y. Tudo isso dy. Integrando com relação a y, temos menos y à sexta sobre 48, mais 2y à quarta sobre 4, que dá para simplificar, mais y ao cubo sobre 3, menos 4y ao quadrado sobre 2. Também dá para simplificar. Aqui temos y à sexta sobre 48, mais y à quarta, simplificando, né, sobre 2, mais y ao cubo sobre 3, simplificando a última parcela, mais 2y ao quadrado, com y variando de menos 2 até 4. Então, eu não vou fazer essa continha não, vou deixar para vocês fazerem. O resultado eu já vou adiantar aqui, é 36. Tá, mas é pegar toda essa primitiva aqui e trocar o y por 4, menos tudo isso trocando o y por menos 2. Tá, o resultado vai ser 36. Continha, que é revisão, essa parte de integral também é revisão. A novidade é o início. A nossa atenção, tá? Claro, é importante saber integrar polinômios, fazer continha, tudo é importante. Mas o foco e a novidade do curso é esse início aqui. Ó. Como resolver uma integral dupla? Primeiro, você precisa conhecer a expressão que você vai integrar. Nesse caso aqui foi dado no enunciado. E a novidade principal está acima de descrever a região. Então, se não for dado os limites, você precisa
fazer o esboço da região e enquadrá-la dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal, como foi esse caso. Uma vez que foi enquadrado dentro de uma faixa na horizontal, é a variável y que vai ter limites constantes. X ficou com limites aqui, ó, x ficou com limites em função de y. Então, com isso, a ordem de integração adequada é dx dy. Quem tem limites constantes fica para o final. Então, faz o esboço do gráfico, descreve a região, como tipo 1 ou tipo 2. Nesse caso aqui é o tipo 2. E monta a integral. Essa aqui é a novidade. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Esse exemplo pede para calcular a integral dupla dessa função aqui. Então, os limites já foram dados de 0 a 1, de x a 1. E eu preciso resolver essa integral de dentro, primeiro. Porém, a integral de seno de y² na variável y não tem primitiva. Não tem resposta, né? A função seno de y² não tem primitiva. Se você for integrar isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo, tentando descobrir a função que derivando resulta nessa expressão, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma porque ela não existe. Tá? Eu não consigo resolver essa integral aí de dentro. É impossível. Então, qual é a ideia aqui? Será que eu posso inverter a ordem de integração? Calcular a integral dupla da mesma função, y². Só que no lugar de dy dx, integrar dx primeiro e depois dy. Porque isso aqui na variável x é uma constante, é fácil integrar. Mas eu posso só inverter? Do jeito que está aqui, se você só inverter os limites, tá tudo bem. O y está variando de 0. O y que aqui está variando de x a 1, aqui também está. E o x que na original está variando de 0 a 1, aqui também está. Só invertir. Porém, a última integral, olha só, ficou com incógnita. Ou seja, se você for resolver, né, se for possível resolver isso aqui, no final das contas, você vai trocar a expressão por 1 e por x. Você vai ficar na sua resposta final com uma expressão x. Não é o que a gente quer. Então, a gente não vai chegar a lugar algum. Então, a ideia é, eu preciso saber inverter a ordem de integração, só que não é só inverter trocando aqui. Se fossem os 4 limites constantes, seria só inverter mesmo. Mas como não é, né, os 4 não são constantes, eu preciso saber inverter de outra forma. E que outra forma é essa? A outra forma é trocar o tipo da região. Quem escreveu essa descrição aqui, escreveu essa região como tipo 1 ou tipo 2. Dá para saber só de olhar? Olha só, o x está por último. O x tem limites constantes. Então, quem escreveu isso aqui, escreveu com x variando entre 0 e 1. X igual a constantes, no R2, define retas verticais. Então, no enunciado, a região D aqui foi modelada dentro de uma faixa vertical, tá? Com x variando de 0 a 1 e y variando de x até 1. Então, quem escreveu o problema, escreveu a região D, enquadrando ela dentro de uma faixa vertical. Inverter, agora, deixar o y por último, é mudar a faixa. Tirar essa faixa vertical e colocar essa faixa horizontal. Tá? Vamos fazer isso no esboço. Vamos fazer um esboço simplesinho aqui, ó. Então tem o eixo x, eixo y. Vamos lá. X igual a 0. Ó, x igual a 0 é esse aqui. Vou descer um pouquinho aqui a tela. X igual a 0 é uma reta vertical, que coincide com o eixo y. X igual a 1. Outra reta vertical. É torto pra caramba. É reta. Vou tentar fazer a reta aqui. Uma reta vertical. Então, a região D está dentro dessa faixa, limitada para essas duas retas.
Tá? Mas aqui eu tenho uma fronteira, a esquerda e a direita, mas não tenho nenhuma fronteira ainda acima nem abaixo. Quem me dá a fronteira acima ou abaixo da minha região são os limites de y. Olha só, aqui está dizendo que o limite inferior é y igual a x, que é a identidade. Y igual a x, x igual a y é a identidade. Esse aqui é o limite inferior da região, ou seja, a região está nessa reta aqui para cima ou está dessa reta aqui para baixo? Observa que ela é o limite inferior. Se é inferior, a região está dessa reta aqui para cima. Mas para cima até quando? Até onde? Até y igual a 1. Y igual a 1 é essa constante aqui. Tá? Então, essa é a região D. Ó. Esse triângulo aqui, que está aqui 0, aqui é 1, aqui é 1, está dentro da faixa? Olha aqui. Está dentro da faixa x igual a 0 e x igual a 1? Sim ou não? Está acima da identidade e abaixo da constante? Esse que está escrito. Aqui está escrito que está entre as retas x igual a 0 e x igual a 1, dentro da faixa vertical. E aqui está escrito que está abaixo da identidade, acima da identidade, aliás, né? E abaixo da constante. Tá? Então essa é a região D. Foi descrita dentro de uma faixa vertical. Agora eu preciso ter o y constante. Então eu preciso ter uma faixa horizontal. Olha a faixa horizontal aqui. Ó. Deixa eu mudar a caneta. Aqui é essa mesma. E aqui é essa aqui. Y igual a 0. Então x, o y está variando entre 0 e 1. Isso aqui é uma faixa horizontal que contempla a região D. Então já temos os limites de y variando de 0 até 1. E o limite de x? Se você colocar de 0 até 1 também, aí vai fechar um quadradinho. Eu não quero esse quadradinho todo. Tá? Deixa eu apagar aqui. Eu não quero esse quadradinho todo. Qual é o limite de x? Lembra, para você ver o limite de x, então você vê o limite, a fronteira mais à esquerda e a fronteira mais à direita. Pode fazer uma setinha aqui, ó. Pode fazer uma setinha aqui dentro. O limite mais à esquerda é essa reta, que é x igual a 0. E o limite mais à direita é a identidade, que é x igual a y. Então a descrição aqui de x é de 0 até y. Tá? Então é dessa forma que a gente inverte uma integral dupla. Então se a minha integral dupla é dada numa ordem, e pela dificuldade da integral, ou porque, né, por conveniência, é necessário inverter a ordem de integração, você vai observar os limites. Se forem os 4 constantes, é só trocar aqui e trocar aqui. Troca a notação e troca os limites, sem problema. Mas se não forem os 4 constantes, aí vai ter que ter uma análise mais detalhada, que é essa que a gente acabou de fazer. Inverter a ordem de integração para uma região geral é você trocar do tipo 1 para o tipo 2 ou vice-versa. Tá? Então aqui era a original era tipo 1, e eu escrevi como tipo 2. A descrição original enquadrava a região numa faixa vertical, eu fiz o esboço e mudei o enquadramento. Enquadrei dentro de uma faixa horizontal. É assim que se inverte. Tá? Essa é a novidade. Uma vez que eu inverti, agora eu posso continuar as contas. Ó. Vamos continuar as contas. Quanto que é a integral de dentro? Ela é até simples agora de resolver. A integral de dentro, ó, vou repetir a integral de fora, até para resolver aqui mesmo. A integral de dentro não tem x, ela é na variável x, e ela não tem x na expressão. Então é uma constante. Se é uma constante, pode sair da integral. E eu fico só com 1, número 1, integrando 1. A integral de 1, se eu tirei isso aqui, eu vou ter só a integral de 1. A integral de 1 é x. Tá? Deixa eu resolver a parte aqui. Só para ficar indicado. Se eu tirei lá o seno, eu vou ficar só com a integral de 1 dx, que é x. Mas o x está variando de 0 a y. Jogo o limite final e jogo o inicial.
Então a integral de dentro, colocando seno em evidência, o resultado vai ser y. Tá? A minha integral aqui de dentro, que considera só x como variável, essa expressão não tem x, coloca em evidência, fica integral de 1. A integral de 1 é x. Troco x por y e por zero. Então o resultado é y. Então o resultado dessa integral todinha aqui é essa expressão vezes y. Tá? Para não confundir o vezes y com esse y2 do argumento, eu vou colocar à frente esse vezes y. Então o resultado da integral é essa expressão aqui vezes y. Agora temos uma nova integral. Tá? Lembrando que se não tivesse esse vezes y aqui na frente, seria também uma expressão que não é integrável. Mas como tem esse vezes y, dá para a gente resolver por substituição simples. Tá? É só chamar ali o y2 de u. Nós vamos ter o du. E passamos esse problema de y para u. Tá? Como fica esse problema na variável u? O que era seno de y quadrado vai ser seno de u. E o que era y dy, nós vamos tirar daqui. Ó. Seria mais. O que era y dy, tira daqui. Ó. Quem é y dy? É o du sobre 2, tá? Vou passar esse 2 aqui me explicando, está lá dividindo. Então ficamos com isso. 1 sobre 2 posso colocar em evidência e fico com a integral de seno de u. Du. Que é uma integral que você sabe resolver de imediato. Qual é a função que eu derivo e da seno? É menos cosseno de u. Então o resultado final é menos cosseno de u sobre 2. Volto para a variável original. Quem é u mesmo em função de y? U é y ao quadrado. Tá? Com o y variando de 0 a 1. Pego essa expressão, jogo o limite final. Então tenho menos cosseno de 1 sobre 2, vai ficar indicado. Menos, jogo o limite inicial, menos cosseno de 0 sobre 2. Que esse sim é um arco notável. Tá? Então dá para simplificar um pouquinho aqui. Esse fica indicado, menos cosseno de 1 sobre 2. E aqui fica mais, cosseno de 0 é 1 sobre 2. Então, respondemos. Podemos escrever assim, 1 menos cosseno de 1 sobre 2. Tá bom? Então, revisão. A integralzinha aqui, fizemos uma substituição simples, revisão de integral. Mas a novidade está no início. Às vezes é necessário saber inverter a ordem de integração. Se os limites forem constantes, é só inverter direto. E se for uma região geral, você vai ter que mudar o enquadramento do tipo 1 para o tipo 2 ou do tipo 2 para o tipo 1. E como se faz isso? Fazendo o esboço e mudando a faixa, vertical para horizontal ou de horizontal para vertical e descrevendo de novo. Tá? Se você observar aqui, ó, a integral é a mesma. A função que você está integrando é a mesma, a região é a mesma. Você só mudou o jeito de descrever a região. Você pode descrever uma região como tipo 1 ou pode descrever ela sendo do tipo 2. Então, inverter aqui é só mudar o jeito de descrever a região. Essa que é a novidade. Tá bom, gente? Então, vou marcar lá os exercícios e a gente tira dúvidas desse exemplo ou de outros exercícios na aula. Até a próxima.